Baixa um pouquinho. Oi, Cidrumon. Seja bem-vinda. Tá dando pra ouvir? Oi, Thalita. Seja bem-vinda. Tá funcionando, gente? Dá pra ouvir direitinho o áudio? Oi, Lô. Seja bem-vinda. Deixa eu avisar aqui a Simone. Tô guardando. O áudio tá ok? Aqui, bom. Deixa eu pôr aqui. Guardando a Simone, ela já tá vindo. Então, hoje, a gente vai receber a Simone. Muitas aqui já conhecem, não sei se todas conhecem. Caindo aqui. Boa noite, Miguel. Então, a Simone, ela tem um projeto muito legal de Montessori e que ela é a única, né, que faz esse trabalho direcionado para crianças com deficiência, né, síndrome de Down e autismo. E aí eu quero muito que ela conta aqui pra gente. Oi, Carla, seja bem-vinda. E aí a gente vai conversando, e quem tiver pergunta, eu acho que aqui tem um lugarzinho de fazer pergunta. Oi, Nora, seja bem-vinda. Nora, seja bem-vinda. Vocês podem fazer pergunta se vocês quiserem. Tem um lugarzinho aqui de um ponto de interrogação para você fazer pergunta. E será que ela entrou? Não, é Luciana. Oi, Simone, seja bem-vinda. Você tem que pedir aí, né? Estamos te aguardando, muito ansiosa. Se você fizer a solicitação. Oi, Angela, seja bem-vinda. Você pediu? Montessori, quem quer? Como que eu vou visualizar? Teve outras pessoas que pediram. Ah, Simone. Pronto. Já te aceitei, sim. Isso. Oi! Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? Tô organizando aqui. Eu mexo pouquíssimo com o Instagram. Vocês me ouvem direitinho? Sim, tá ótimo. O teu som tá até alto pra mim. Mexo bem pouco com o Instagram, fico meio perdida aqui. Eu Agora gosto do consegui. Instagram. Oi, Pri, seja bem-vinda. Eu gosto mais do Instagram, não gosto muito do Face. Na verdade, eu não tenho mais Face, né? E aí, sim, tudo bem? Tudo bem, estamos aqui. Correria, né? Filho, Sim, casa, sim, quarentena. sim. Bom, Estamos na estou correria. muito contente de você ter aceito de estar aqui hoje. Oi, Sandro. Seja bem-vindo. Você sabe que eu te admiro muito como mãe, como profissional. Então, eu queria muito que você, né, compartilhasse um pouquinho aí da sua história, né? Porque quando eu comecei a direcionar mais a minha página para as mães, eu quis trazer mães que eu realmente admiro e que realmente me inspira, né? Porque eu acho que a cada dia a gente vai tentando melhorar e a gente se inspira naquelas que a gente vê que está fazendo um trabalho legal e que está dando
bom resultado. E então, você é uma delas, né? A gente já tem uma história aí já de alguns anos, né? Então, queria aí que você contasse um pouquinho, se apresentasse, né? Para quem não conhece, apesar que eu acho que a grande maioria já te conhece, mas é todo seu. Legal, legal, muito grata. Primeiro eu quero ser grata pelo convite. Fiquei assim bem contente, porque é legal a gente saber que alguém admira a gente por alguma coisa que a gente tenha feito na vida da pessoa, né? Às vezes a gente está sempre falando a respeito da nossa história, das nossas lutas e batalhas, mas muitas vezes tem coisas que a gente nem explica e nem fala muito para as pessoas da nossa vida particular, né? Então eu sinto que essa oportunidade de falar um pouco de mim, da minha vida, da minha história, facilita para as pessoas chegarem mais perto da nossa realidade como mãe, né? E muitas vezes a gente é conhecida nas redes sociais, é conhecida por algum trabalho que a gente tenha feito, né? Mas efetivamente nem sempre as pessoas conhecem o nosso dia a dia e como a gente é mesmo. Então, esse trabalho que você está fazendo, eu vejo que é um trabalho de extrema importância, um trabalho super necessário, e eu me sinto acolhida por você, pela turma toda, no sentido de que a troca de experiências e de informações sempre engrandece a vida dos outros, né? E a nossa e as dos outros, porque através das experiências a gente fortalece também as coisas, né? E a minha história, ela não é diferente da maioria das mães, né? A única coisa que eu gosto sempre de falar, e aqui eu vou aproveitar para falar um pouco de mim, eu demorei muito para ser mãe. Então eu cuidava muito da minha vida financeira, eu era empresária, eu tinha muitos funcionários, né? Já casei muito cedo, então tive uma vida de luta, tive uma vida muito difícil na minha infância e na minha adolescência. Não tive uma família estruturada, uma família muito difícil de trabalho, de dificuldades mesmo financeiras e do dia a dia mesmo, pai alcoólatra, muito difícil, né? E muita luta. Mas casei muito cedo e fiquei por muitos anos querendo engravidar e não pude engravidar, não consegui engravidar. Então fiquei 17 anos para engravidar. Fiz muitos tratamentos e tudo. E quando eu fiquei grávida foi uma alegria muito grande, porque quem sabe a luta que é da mãe que não consegue engravidar, né? Eu sofria muito, porque eu queria filho e eu queria o meu. Eu fiquei querendo adotar também, mas eu queria sentir a criança na minha barriga, eu queria ver como que era a minha cara na criança, né? Então eu tinha essa curiosidade, essa vontade mesmo. E aí, o Adrian, depois de inseminações artificiais e de bebê de proveta, o Adrian veio naturalmente. Então, quando eu fiquei grávida, foi uma alegria na família toda, né, na minha casa e tudo. E quando o Adrian nasceu, que a gente ficou sabendo da síndrome de Down. Então, foi um baque muito grande, porque eu me questionei muito, questionei Deus naquele momento. Caramba, eu demorei tanto para ter filho, e quando eu fiquei grávida, por que bem eu tinha que ter uma criança com necessidades especiais, sabe? É muito comum isso, né? E eu passei, assim, por situações bem difíceis, não pelo Adrian, não pela situação da deficiência em si, mas o questionamento de por que comigo, né? Tipo, por que continuo tendo que lutar a minha vida toda, desde pequena, com bastante sofrimento, e ainda ter um filho especial? Me questionei muito a Deus, mas o Adrian era o que eu mais queria. E naquele momento eu vesti aquela camisa e falei, não, se é esse o presente que Deus me deu, é o ideal para mim, né? Sim. E realmente, dali para frente, a gente fechou a empresa e eu fui me dedicar a ele, especificamente, porque eu falei, eu quis tanto, então se Deus me mandou esse menino, é esse menino que vai ser minha vida. E assim foi, sabe, Deva? E aí eu comecei a estudar para atender exclusivamente ele.
E até hoje, nada mais me interessa e nada mais me faz tão feliz quanto eu estar ao lado dele. O sorriso dele é o meu sorriso, a alegria dele é a minha alegria. Quando ele está chateado, eu também fico. Então a gente se completa muito, eu e o Adrien. Eu falo pro Sandro que ele é minha malinha. Onde eu vou, ele vai. É uma Se existe conexão algum muito lugar forte. se existe algum lugar que ele não pode ir, eu fico muito brava, porque eu quero ele sempre do meu lado, né? E ensino tudo a ele, sabe? Tudo que eu posso. Então, a ligação que a gente tem é nesse sentido de companheirismo, de estar sempre junto, sabe? E pela luta que eu tive a minha vida toda sem pai, né? A minha mãe sempre trabalhando para sustentar um monte de filho. E eu tendo que assumir essa responsabilidade desde muito cedo também da criação dos meus irmãos, que são todos menores do que eu. Então, tudo isso fez com que eu tivesse uma força muito grande de luta, que talvez faça um pouco mais de diferença na gente que luta, né? Que a gente tem que lutar para a sobrevivência, e eu tenho certeza que você sabe que é isso. Sim. A gente tem uma força maior de luta, a gente não amolece por qualquer coisa, porque a vida já bateu tanto na gente, Sim. que a gente tem uma força extra aí, né? Então é isso, assim, a gente não pode amolecer. Eu falo pro Sandro assim, meu marido, eu falo, não dá para esmorecer. Não dá para. Eu tenho síndrome do pânico, eu tenho depressão, mas eu não tenho tempo de pensar nisso. O que me ajuda muito. Sim. Porque eu não arrumo tempo para ficar pensando na depressão e na síndrome do pânico. Eu saio desmontando tudo e vamos para frente. Porque o Adrian depende de mim, né? Então, assim que a gente. Eu acredito que a gente tem que viver, sabe, Deva? Vejo as dificuldades das pessoas e sinto que a gente precisa de verdade auxiliar umas às outras. Eu acho bacana isso, né? A gente quer fazer por eles, né? Quer dar tudo por eles, mas acho que eles não fazem noção do que eles fazem pela gente, né? Porque a gente move mundos para poder fazer o melhor por eles, para dar o melhor, né? E a gente fico imaginando, né? Que, tipo, às vezes fala, ele é frágil, deixa eu cuidar dele, deixa eu fazer as coisas, mas eles são muito fortes, né? De nos dar muita força para a gente seguir, né? Nesse caminho, né? Então, isso é bem legal, assim, essa força que eles têm. Porque as pessoas pensam que eles são frágeis, como você falou. Eu estou arrumando aqui minha câmera, que eles são frágeis, mas na verdade eles não são. Não, muito pelo contrário, né? Eu acho que a muito gente pelo que acaba contrário. sofrendo muito, às vezes, no dia a dia, com as coisas que vão surgindo, é a gente que se abala, né? Porque se a gente olhar mesmo, eles, dependendo do que eles passam, eles não se abalam tanto como a gente que tem mais essa consciência, né? De sofrer por algumas coisas. A gente já sofre meio antecipadamente, né? Eu percebo isso. Esses dias eu fiz uma enquete até aqui no meus stories, perguntando, e a maioria da mãe sempre... Eu perguntando para saber da mãe, mas assim, todas falaram dos filhos, que quer que eles estejam felizes, que eles estejam bem, respeito, sempre para ele, né? Sempre olhando sempre para o filho, nunca se olha, né? Como mãe, como pessoa. É uma dedicação mesmo, é uma entrega muito grande, né? É uma entrega, mas é uma entrega tão gostosa. Boa. E assim, a gente percebe o gosto que tem. Porque você sabe, Deva, eu vou falar uma coisa para você assim que eu falo um pouco nos meus cursos e nas minhas palestras, mas eu acho que é uma coisa que faz com que a gente repense algumas coisas. A mulher, especificamente a mulher no planeta Terra, é a grande força da natureza, é da onde vem a criação. O ser humano só vem da mulher. Né? Nós temos o grande poder de colocar uma criatura no mundo, uma criatura pensante, né? Não é qualquer criatura, é uma criatura pensante, uma criatura que está sendo colocada no planeta para aprender,
E dentro de cada um de nós, desses seres humanos todos que estão no planeta, tem energia, tem um espírito que é único e que é perfeito, que independente do físico da pessoa vir ou não com alguma deficiência, que deficiências todos nós temos, algumas até morais, né? E outras coisas também, não só deficiências físicas ou intelectuais, mas a grande oportunidade que nós mães temos de fazer o papel até de Deus dentro de casa. Por que eu falo de Deus? Porque a gente recebe uma criatura que a gente ama acima de qualquer coisa, e que é colocado para nós a grande missão de fazer com que essa criatura seja um ser humano o melhor possível. E é o que Deus faz conosco também no planeta Terra. Quando nós estamos aqui no planeta, a gente é colocado como os filhos de Deus, somos filhos de Deus, e Deus está dando a grande oportunidade da gente vencer alguma coisa dentro de nós e sermos alguma coisa boa para esse planeta. Então a gente faz aqui embaixo o que Deus faz lá em cima por nós. E o pai é muito importante, mas a mãe é imprescindível, né? Porque o amor que a gente tem por essas crianças é um amor muito grande pelos nossos filhos, né? É claro que temos poucas exceções, né? De mães que não têm esse amor pelo filho, nós temos também, mas isso é uma outra história. Mas a grande maioria tem um amor incondicional por essa criança e faz tudo por ela. Mas nós temos também que ter essa responsabilidade, essa consciência de que eles dependem dessa boa criação e que muitas vezes o nosso não é o que nós estamos ensinando eles, a frustração, a capacidade de entender que não é tudo do jeito que eles querem, e a gente formar um ser humano para ser vencedor na vida. E nem sempre um vencedor vence todas as batalhas, né? Então, a gente ter essa oportunidade de ser mãe, ter essa oportunidade de ser mãe de uma criança especial, é muito especial na vida das pessoas. É que a gente... missão, né? É uma missão. E aí a gente, algumas vestem a camisa e outras não. Não. Né? Mas eu acho bonito quando a mãe veste a camisa, porque realmente é difícil, é trabalhoso, mas é a grande oportunidade de chegarmos mais próximo de Deus, sempre. Sim. Porque quanto trabalho a gente dá para Deus, Deva? E a gente acha que os nossos filhos com deficiência dá trabalho. Quanto trabalho que a gente dá para Deus por não fazermos as coisas que Ele solicita a nós, né? Que deveríamos fazer. E ele põe a mão na cabeça e fala, ai meu Deus, né? De novo. De novo, ele não tá enxergando, né? Não tá enxergando. Aí ele vai dando os indícios, né? Ele vai dando, eu até falo, ele vai mandando algumas coisas pra gente enxergar, né? E muitos não enxergam, que às vezes o que a gente recebe é pra gente evoluir com aquilo, ver o que a gente tem que aprender e passar por isso da melhor forma, né? E muitos ficam reclamando e não sai do lugar. Não faz nada. Não sai do lugar. Não sai do saco de farinha. Isso é bem comum, né? Mas é por isso que é legal contar essas histórias assim, né? De exemplos, né? De pessoas que realmente fazem a diferença. Para ver que não é tanto sacrifício, não é um sacrifício, é algo que é prazeroso mesmo, né? Quando você olha para eles e vê que eles estão evoluindo, que eles estão indo por um caminho, né? Que a gente, não que a gente quer, né? A gente, óbvio, a gente tem o nosso querer, mas a gente faz até onde a gente pode ir e eles vão seguir, né? A gente espera que eles sigam dentro daquilo que está na essência de cada um, né? Exato, e porque na verdade é um espírito que está ali dentro e que está tendo a oportunidade de conhecer muita coisa também que a gente também não sabe o que é, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem as nossas experiências como ser humano, eles estão tendo as deles também, e a gente tem que respeitar aquele caminho daquele ser humano que é diferente do nosso, né? Isso é bem legal. E, Sim, deixa eu te falar. Aí você falou que tinha empresa, né? Sejam bem-vindas, meninas que estão entrando agora. E aí você, de repente, como você caiu no Montessori, assim?
Como é que foi isso? Pois foi uma coisa que não foi nada planejado, né? Porque assim, eu sempre tive uma preocupação, quando o Adrian nasceu, eu fiquei muito preocupada inicialmente com a saúde dele. Então a gente foi fazer exames, vimos que ele tinha uma saúde boa, tinha um buraquinho no coração, o que preocupava bastante a gente. Ele tinha muita falta de ar, então a gente foi começando a cuidar da saúde dele. Nunca negligenciamos os terapeutas, né? Sempre fomos orientados a levar nos terapeutas e a gente começou a fazer. Mas eu sentia que conforme ele foi crescendo, conforme ele foi ficando mais bebezão, que ele foi sentando e tal, eu comecei a perceber que ele tinha saúde, era uma criança cheia de saúde, que apesar da síndrome de Down, ele tinha condições de ir mais para frente, mas que faltava alguma coisa, que os terapeutas não estavam dando para ele. E eu fui verificar que, principalmente a questão do Dr. Zan, ouvindo o Dr. Zan falar a respeito do cognitivo, da deficiência intelectual, eu falei, eu acho que ele pode mais do que ele está fazendo agora. E aí comecei a me preocupar com o cognitivo dele. Falei, peraí, vamos trabalhar. E fui estudar a plasticidade cerebral, fui estudar a deficiência intelectual, fui estudar o que era cada coisa. É óbvio que é importante falar que eu não sou médica, eu não sou neuropediatra, neuro nada, né? Eu trabalho única e exclusivamente com a educação, mas eu estudei muito a respeito, né? Então, estudo ainda. Então, o que eu falo sobre neurociência, sobre neuroeducação, o que eu falo sobre cérebro, sobre neuroplasticidade, eu falo como uma leiga que estudou, não como uma profissional do assunto, né? Então, é óbvio que eu uso linguagem de mãe para mãe, né? E aí, mas eu fui compreendendo de uma forma muito clara na minha cabeça que era o que ele precisava para ter um bom desenvolvimento. Não só de saúde, ele precisava de um desenvolvimento de saúde mental. Essa parte me pegava mais para mim, sabe, Deva? E aí, o meu marido trabalhava numa escola que dava aula para as crianças em Montessori, uma escola internacional. E o que aconteceu? Eu fui ver como que era o Montessori. E aí, a hora que eu cheguei lá, eu chorei sem parar, comecei a chorar. Porque eu vi o jeito que as professoras trabalhavam com as crianças, era tudo que o Adrian precisava para ter um desenvolvimento cognitivo. E era tudo que eu tinha lido que uma criança com síndrome de Down precisava para ter um conhecimento cognitivo, para melhorar a questão da educação na síndrome de Down. E aí eu fui pedir para o meu filho estudar nessa escola. E ele tinha direito, porque ele tinha bolsa de estudo lá, se ele não tivesse deficiência. Sim. Como ele tinha deficiência, então eu não consegui a vaga para ele. Foi negado, vamos dizer, entre aspas, ficou na lista de espera. Né? Mas como era um lugar que meu marido trabalhava, eu não queria bater de frente, porque eu acho que o mais importante era o dinheiro no banco, era o salário do meu marido, e não a questão de eu bater de frente com a escola, né? E aí eu falei, ok, já que eu não posso, e eu não sou uma pessoa que fica esperando ninguém, Deva, eu sou, devido ao meu histórico de vida, muito difícil, eu não tenho vontade de esperar ninguém fazer nada por mim. A hora que eu percebi que não ia acontecer, eu falei, ok, então quem vai fazer sou eu mesmo. E aí eu fui lá e pedi para estudar Montessori. Fui lá e falei, eu quero fazer esse curso, eu quero estudar, mas por que você quer fazer isso? Você vai ser professora? Não, eu quero fazer pelo meu filho. Vou estudar, pode ser? E aí, não, claro, levei o Adrian para eles conhecerem o Adrian, para ver a necessidade dele. Falei, eu quero fazer esse curso aí, não quero saber nem o preço, eu vou fazer. E aí, elas me autorizaram, abraçaram a mim. Eu sou muito grata às professoras desse curso, porque elas foram, assim, realmente as salvadoras do Adrian. Porque daquele dia em diante, olha, eu fui falar com a professora na sexta, e ela falou, Simone, você está mesmo disposta? 7 horas da manhã na segunda-feira você tem que estar aqui. Começava na segunda. Foi super rápido. E esse curso tem uma fila de espera de 2 anos. Ela me colocou na frente. Porque ela viu a minha necessidade, ela viu a minha vontade.
E aí ela falou, ok, se você quer mesmo, então segunda-feira você começa. E aí segunda-feira, 7 horas da manhã, eu estava lá. Acho que ela até ficou surpreendida, que ela não achou. E eu fiz o curso todinho, é um curso bem longo, bem extenso, mas eu, durante os 2 primeiros módulos, Deva, eu chorei todas as aulas. Ninguém entendia, eu saía da aula para chorar no banheiro. Nossa. Porque eu vi as oportunidades que as crianças com deficiência estavam perdendo de não ter acesso àquilo. Meu filho e os outros. E enquanto eu fazia o curso, eu só pensava nisso. Por que eles não têm acesso a isso? Por quê? Por que ninguém nunca falou que eles poderiam aprender desse jeito, né? E realmente, aí dali para frente, eu decidi que eu ia de verdade auxiliar essas crianças e ia fazer alguma coisa por eles. E foi assim que a gente começou a trabalhar. Eu trabalhando com Adras, mas começaram a me procurar. E aí eu comecei a auxiliar quem eu podia. Foi assim que a gente começou. Que legal. Ainda bem, né, Simone? Que aí todas nós estamos sendo beneficiadas, né, desse trabalho, né, da sua dedicação, né, de começar, né, de ir atrás, de ver uma oportunidade ali, né, de que nossos filhos quantas vezes são deixados de lado, são negados de estudar em escolas que a gente às vezes vê que poderia ajudar muito, né? E sabe, Deva, uma coisa interessante que eu acho importante registrar, essas escolas grandes, escolas internacionais, escolas com muito material, muitos subsídios, muito conhecimento, são professores super especializados, não são qualquer professores. Né? Não existe qualquer professor, na verdade. Todos os professores são professores importantes para todo mundo. É uma categoria de pessoas que eu acho que deveria estar assim, em pedestais, que professores são as pessoas que preparam a gente para o nosso mundo todo, acadêmico, o nosso entendimento, os nossos conhecimentos desde a primeira infância. Mas a preparação dos professores de escolas assim, grandes e internacionais, eles têm uma preparação muito diferenciada. E o que eu ouvia muito dessas escolas é que eles não estavam preparados para atender meu filho. E aí eu questionava assim, bom, deixa eu te explicar uma coisa. Se você não está preparado para atender meu filho, com a quantidade de cursos que você tem, com a quantidade de conhecimento que você tem, ninguém está. Porque a preparação que eles têm é muito realmente especializada, né? Então, quando eu fui estudar nessa escola, quando eu fui estudar Montessori com eles, a preparação que eu tive também foi uma preparação de primeiro mundo, foi uma preparação maravilhosa. Então, é importante a gente registrar que ali naquele trabalho que é executado com os professores montessorianos, na minha opinião, deveria ser colocado em qualquer escola, qualquer faculdade de pedagogia, porque o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento humano que é tratado ali, deveria ser a base para qualquer trabalho educacional. Então, quando você fala isso dos nossos filhos, das pessoas não receberem os nossos filhos e da luta que a gente tem nas escolas, isso tudo eu sinto que começa nas faculdades de pedagogia, sabe? Começa ali na preparação do professor. Eu recebo muita reclamação dos pais, os professores falando isso, eu não estou preparado para o seu filho. Mas essa preparação depende de cada um de nós, né? Sim. Nós, mães, também não estávamos preparados para receber eles, né? E temos que se preparar. Verdade. Eles falam que não estão preparados, mas assim, tem muitos, né, que até se destacam. Tem alguns professores que têm boa vontade, que querem, vão atrás, né? Então, assim, é aquela questão, né, de não querer mesmo, né? Não estar interessado de ir atrás. Mas nós temos muitos professores assim super interessados e professores com muita capacidade. Eu tenho amigas em Montessori e também que nem são montessorianas que estão super preparadas para atender crianças com deficiência e fazem esses atendimentos com muita dedicação. E a criança evolui, porque toda criança percebe quando é benquista, quando tem um bom tratamento, quando tem uma boa conexão com o adulto. Então, quando esse adulto tem uma boa vontade com a criança desenvolve.
né? Isso que é a grande questão. Precisa ter tempo para eles, né? bastante. Ó, gente, quem quiser fazer pergunta, quiser deixar, a gente depois responde, tá? Tinha uma menina que perguntou a idade do Adri. O Adri tem 8, né? 8,5, vai fazer 9. Hoje eu falei para ele o seguinte: hoje eu expliquei para ele, ele falou que ele tem 5. Aí eu falei para ele assim: não, Adria, você tem 8,5, vai fazer 9 e você já é um moço. Porque ele tem muita oposição de estudar e ele estava questionando a idade dele na hora de estudar. Tipo, não, quantos anos o Adrian tem? Quantos anos o Adrian tem? Eu tenho 5. Aí eu falei, não, você tem 8,5, vai fazer 9, já tá mocinho, vamos estudar. E ele não quer saber de estudar, não, ele quer brincar. Você vê que é danado, tipo, pra não estudar eu vou ter menos idade. Mas eu falo pra ele assim, vem cá, meu bebê. Ele fala, bebê não, maior. Bacana. E sim, aí você pegou o Montessori, né? E o bacana, né, do Montessori é que você ensina os próprios pais, né? Os professores também, né? Que hoje você já tá também levando para a área dos professores, mas você ensina os próprios pais a fazer isso no dia a dia, né? Porque eu vejo, pela visão que eu tenho de mãe aqui em casa, né, com o Adrian, sendo com deficiência intelectual, tendo síndrome de Down, eu tenho 24 horas ele aqui em casa. Então, eu vejo a necessidade dos pais estarem preparados para atender, porque os professores vão passar na vida deles. E a gente começa a perceber, Deva, que é muito bonitinho quando é pequenininho. Então, a gente fala assim, bebê, parece o chaveirinho da escola. Chega, todo mundo dá beijinho. Ai, que bochecha linda. Ai, que fofinho, linguinha pra fora, babando, que gracinha, né? Começa a crescer, já não é tão gracinha assim. Porque aí começa com 5 anos a bater nos amiguinhos da escola. Todo ano muda de professor, não tem um vínculo com o professor. Todo ano muda. Quando não muda de escola, muda de professor, né? Porque cada ano a escola coloca um professor diferente. O tempo deles é muito extenso para conhecer uma pessoa e criar confiança na pessoa. Então, se muda todo ano, passa muito rápido, eles não pegam vínculo com professor nenhum. Então, já começa o erro aí. Eu acho que é muito legal quando o Montessori faz uma coisa de pelo menos 3 anos, o professor com a criança. Porque a criança cria um vínculo com aquele adulto que está guiando, né? Porque aí um professor, na verdade, montessoriano é um guia, né? Então, e tem que existir na criança com deficiência esse vínculo de amizade, respeito e de confiança para a criança começar a aprender. Ok, o que acontece? A nossa vida muda constantemente. A gente muda de cidade, a gente muda de casa, a gente muda de escola, a gente muda de professor. Então, se a gente aposta as nossas fichas em outras pessoas de fora, em terapias, o que fatalmente vai acontecer com a grande maioria? Pode não acontecer com os abastados. Os que têm mais grana têm uma vida mais estável, mas as pessoas mais vulneráveis, financeiramente falando, a vida tem altos e baixos o tempo todo. Essas pessoas mais vulneráveis, a maioria, Deva, infelizmente, a maioria das crianças com síndrome de Down, de famílias vulneráveis, ficam analfabetos pro resto da vida. A grande maioria. São pouquíssimos os que alfabetizam quando tem o cognitivo preservado, né? Agora, uma família com a vida mais estável, financeiramente falando, você vê que sobe um pouquinho mais o nível de alfabetização dessas pessoas com síndrome de Down, porque a estrutura muda. Então, se você quer trabalhar a educação na síndrome de Down como um todo, você não pode falar em terceirizar o trabalho, você tem que dar esse trabalho para os pais, porque quem vai permanecer com essa criança a vida toda serão os pais. Se os pais não sabem trabalhar com essa criança, e aí nós começamos pela base, que é a parte comportamental, né, dessa criança, porque as pessoas falam, mas a criança com síndrome de Down é muito boa de se trabalhar, é muito amorosa, é muito amiga, é muito tranquila. Isso não é verdade. Não é verdade. A grande maioria é teimoso, é opositor, não quer saber de estudar, dá trabalho em casa, desfoca, né, não tem atenção. Então, assim, é um trabalho muito pesado numa sala de aula com o professor fazer, na grande maioria dos casos.
Então, se eu não dou esses subsídios, os instrumentos para os pais trabalharem essa criança ao longo dos anos, essa criança provavelmente vai ficar analfabeta. E aí eu estou falando de analfabetismo, não só o analfabetismo no sentido do letramento, mas num contexto muito mais amplo, que é a incapacidade de se autoatender, da autonomia. O que nós mais desejamos, nós mais desejamos são adultos funcionais, que possam se autoatender, que possam tomar um banho sozinho, fazer o seu próprio lanche, trabalhar, porque eles têm essa capacidade, né? Sim. Então, se você dá esse subsídio aos pais, se você instrumentaliza esses pais de conhecimento, você está ofertando oportunidade para as crianças. E aí o que falta muito é isso, de você passar essa responsabilidade para a escola ou para os terapeutas. Quando você terceiriza, o que vier é lucro. Aí o que o terapeuta falar, o que a escola falar, você fala amém, porque você não sabe, você não tem instrumento para discutir o que é melhor para o seu filho. Mas se você tem um conhecimento, se você tem o conhecimento do seu filho e como funciona uma educação efetiva, com base para que ele tenha subsídios, instrumentalização de educação mesmo, de comportamento, de social, de letramento, você dá muito mais oportunidades para essa criança, né? E fatalmente, se o adulto está em casa 24 horas com ele, o tempo de treinamento para que isso aconteça é muito maior. Sim, sim. Você perguntaram aqui da criança com TEA. Funciona também? Como é que funciona? Montessori funciona com qualquer criança. Com qualquer criança. Eu não trabalho especificamente com pessoas com autismo, mas hoje nós temos uma colega montessoriana que está se especializando em Montessori para autistas, e ela está montando um projeto, inclusive eu estou junto com ela nessa torcida para que tudo dê certo, que vai chamar Montessori no TEA. Igual o meu chama Montessori T21, que é para síndrome de Down, o dela vai ser Montessori no TEA. E assim a gente vai instrumentalizando as pessoas, né? Agora, eu tenho muitos alunos com síndrome de Down e autismo. Então, eu faço a união das duas coisas, porque a maioria dos meus alunos, quando chegam para mim, Deva, chegam com muita dificuldade comportamental e social e de letramento, e os pais me procuram quando já estão desesperados, né? E quando chega bebê é uma beleza, porque aí a gente anda bem tranquilo, mas quando chegam mais velhos é mais difícil. E eu tenho muitos que chegam com síndrome de Down e autismo sem diagnóstico, inclusive, de autismo, né? E aí a gente claramente vê que tem autismo, e aí a gente trabalha o Montessori junto, mas é um pouquinho diferente, é mais lento, né? O foco é maior também, mas aí sozinho o Montessori também não é suficiente, precisa do ABA, por exemplo, né? Porque o ABA vai ajudar na questão comportamental para poder trabalhar a parte pedagógica, né? Sim, sim, é o caso do João aqui, né? Que tem o duplo diagnóstico, é um pouquinho mais difícil ali o comportamento, né? Mas aprende. Mas aprende. Mas aprende. A gente viu como o João deu uma evoluída aí. É a oportunidade, né? A gente dá a oportunidade para eles e tem aquela dedicação de fazer, né? Ali sempre a gente começa a ver, sim, os resultados, né? Isso e você sabe, Deva, que o mais importante que eu digo para as mães, de forma geral, é assim, é importante, pode demorar? Pode, mas a criança tem que estar se sentindo bem. Esteja ela em que movimento ela estiver. Se ela tem dificuldade de aprendizado, se ela demora mais, se ela tem autismo, se ela não tem autismo, o que a gente tem que trabalhar dentro de nós é a capacidade de ensinar que nós temos, né? Como mães, por amor, a gente precisa se capacitar, se instrumentalizar, estudar, ter força de vontade, porque muitas desistem no meio do caminho, né? Porque é cansativo, porque é muita coisa, porque me cansei, porque me frustrei. Isso é péssimo, porque a criança só depende dela. Se ela desiste, o resto vai desistir também. Como é que a mãe desistindo não vai querer que o educador desista?
né? Então, se a mãe desiste, não pode cobrar dos outros. Então, a gente não pode desistir. Então, o mais importante é a gente cuidar de não ter ansiedade, porque tem coisas que demoram 5, 10 anos para a criança adquirir, mas a gente tem que pensar no bem-estar dela. E ela está adquirindo, ela está, só que demora um pouquinho mais. Então, a síndrome de Down e o autismo unido demora um pouquinho mais, né? Com certeza. Estão perguntando de curso presencial e online, tem os dois, né, Si? Agora você está mais focado no online, né? Agora a pandemia deu uma cortada no presencial, né? Mas o online está bem legal. É claro que o online a gente tem mais tempo. Então eu acho, na minha experiência, que o online ele está ficando mais completo, porque o presencial ele é mais compilado, ele é mais rápido, porque normalmente são 2 dias de cada módulo, porque os pais trabalham, fazem outras coisas, e a gente tem que dar um conteúdo muito grande num tempo muito pequeno. E no online eu estou sentindo, Deva, que as pessoas estão tendo tempo de estudar cada assunto. Você está com dúvida, você volta, você pode rever. Eu tô sentindo, falei para você que eu estou sentindo falta de rever, porque eu já fiz os cursos já tem um tempo, então você não lembra os detalhes, né? E às vezes você quer rever alguma coisa. Por isso que eu falei para você porque como não tem a prática diária com muitas crianças, porque o Montessori, quando você pratica todos os dias, você revê as coisas todos os dias. E aí você vai aprendendo coisas novas todos os dias. Mas num curso que você vai trabalhar só com o seu filho, tem coisas que você aprende hoje que você vai usar daqui 5 anos. Tem coisas que eu aprendi no curso de Montessori que eu vou usar com o Adrian quando ele tiver 15, 16 anos. Eu não posso colocar o carro na frente dos bois. Eu tenho conhecimento, mas não posso ter ansiedade. Eu tenho que guardar esse conhecimento. Então, no curso online, teve uma mãe até que perguntou da idade. Crianças, bebês, eu tenho pais que têm criancinhas de 1 mês fazendo o curso, né? E vai usar o conhecimento para o resto da vida, né? Porque assim, é um conhecimento que não se perde, é um conhecimento que você vai usar ao longo da vida da pessoa com síndrome de Down. Então, o conhecimento sempre é importante, né, Deva? Agora, quanto mais cedo a mãe começa, melhor. Porque muitas coisas que a gente passa no curso, os pais que não tiveram esse conhecimento e a criança já tem 11 anos, ou 9 anos, ou 10 anos, já passaram por 9 anos de sofrimento. Sim. Né? E quando os pais entram com bebês pequenininhos, aí a gente sabe que muita coisa eles não vão passar, que nós já passamos, né? Sim, com certeza, com certeza. E o que eu queria também que você falasse, até que eu comentei com você, né? O que eu percebo é que quando a mãe ela tem uma ferramenta que ela está aplicando no filho, que ela está fazendo, e ela começa a ver o resultado, a gente percebe nos grupos, né, que acaba interferindo na família, né? Porque a mãe ela fica mais... Né, acaba, tipo, poxa, ela tá vendo, porque eu acho que assim, a grande maioria das mães, elas estão cansadas, né, de ver que a escola não tá fazendo nada, aí às vezes não tem condições de pagar terapeutas bons, porque tem aquela questão da grana, né, do dinheiro, que tudo é muito caro, né, eu tô sofrendo agora a questão da parte do autismo, porque a terapia ABA, ela é cara. Né? O convênio está dificultando o máximo possível. Então, é difícil para você bancar algumas coisas, né? E isso acaba deixando, às vezes, a mãe em situações... né? Vai ficando chateada, vai ficando triste. Isso interfere, né? na família. Aqui eu gosto de abordar muito a questão da mãe, de como a mãe, quando ela está bem, o filho ele fica bem, né? E quando a mãe está estressada, tá depressão, tá ansiosa, tá cheio de... O filho vai sentir isso também. E o que eu sinto, às vezes, muito de vendo a turminha, né, dos grupos, aquelas mães, né, mais aplicadas, né, que estão ali, que realmente pratica e que vê que o filho realmente tá fluindo, a família acaba ficando... mais harmoniosa. Levanta a estima. Levanta a estima. Agora, uma coisa que eu falo, que vem me preocupando, Deva, já há alguns meses eu venho me preocupando com isso, é das mães que não têm
não são alfabetizadas. Aquelas mães que não são alfabetizadas, como elas vão alfabetizar os filhos? As mães que precisam financeiramente fazer o curso e não têm condição. Eu tenho muitos casos de mães que querem fazer, que sentem vontade de fazer, e a gente tem que lembrar delas também. Então, às vezes, elas ficam muito frustradas, primeiro porque elas não têm condição de ensinar os seus filhos, porque elas também não dão conta cognitivamente de aprender tudo aquilo para poder ensinar, né? Porque é analfabeta, porque também teve dificuldades na infância, né? E mães muito humildes. Então, eu estou me deparando com essa situação e fico chateada por não poder auxiliar mais. Isso está me preocupando muito, porque para que isso seja possível para mim, eu teria que ter também pessoas ao meu lado que abraçassem a causa financeiramente para que pudesse auxiliar essas mães, né? E eu vejo que as mães mais aplicadas são mães também que têm essa capacidade de estudar, porque muitas das mães que precisam, Deva, não tem nem internet para fazer curso em EAD, sabe? Fica sabendo pelos amigos, tem o WhatsApp, entra no nosso grupo de Montessori lá, ficam com muita vontade de fazer as atividades que as crianças fazem dos nossos alunos, mas elas só têm o WhatsApp, elas não têm internet, elas não têm uma vida estável, elas não têm marido para ajudar. Muitas delas estão sofrendo questão financeira, às vezes não tem nem comida em casa. Como é que elas vão trabalhar com os filhos? Então, eu estou tendo agora essa preocupação. Estou sempre conversando com as pessoas para que a gente possa ter uma estrutura melhor, para que a gente possa auxiliar essas pessoas. Quem sabe daqui a um tempo o nosso projeto tenha um local que possa receber essas crianças, né, para que elas possam vir até nós estudar, porque eles têm capacidade de serem alfabetizados e de serem pessoas funcionais, mas muitas vezes a família não tem instrumento e também não tem condição financeira para se instrumentalizar. E eu sozinha, porque esse projeto, Deva, todo, ele é gerido por mim sozinha, sempre foi. Eu não recebo doações, eu não recebo ajuda de empresas, eu não recebo ajuda de ninguém. Então, tudo que eu faço sozinha, né? E aí eu não posso também tirar de mim para poder dar para o outro e ficar na situação difícil também, né? Então mas eu venho me preocupando com isso, Deva, sabe? Com as pessoas que mais precisam e venho chamando as mães também para auxiliar nessa questão, da gente auxiliar mais essas pessoas. Agora, uma coisa importante é assim, muitas, Deva, tem vontade, mas fica na vontade. Tem condição, mas fica na vontade também. Então tem os dois lados, né? A gente conhece muitas amigas que falam, eu queria tanto fazer esse curso, eu queria tanto fazer esse projeto, queria tanto essas atividades para o meu filho, eu já ofertei gratuitamente para algumas e elas não fizeram. Então tem isso também, né? Mas sempre tem aquelas que às vezes não quer fazer, né? Acha que não, sei lá, acaba esperando que venha de fora, né? A ajuda, a terapia de fora que vai ajudar. E se não tiver essa consciência de que ela pode fazer a diferença na vida do filho dela, a gente vê aí muitas das crianças do produto e o projeto que já estão alfabetizadas, né? E é super legal você ver o trabalho que a mãe se dedicou ali, né, dia a dia, e hoje você vê a criança lendo, você vê ela falando, né, as palavras e se desenvolvendo. Então, você vê que realmente dá certo, né, que pode ajudar. Não, e nessa quarentena, eu sempre falo nos cursos que eu sujeito a alfabetizar muitas crianças com síndrome de Down e não alfabetizar o meu filho. E nessa quarentena, o Adrian começou a ler. Então, assim, é claro que ele está lendo palavrinhas ainda, está começando a interpretar texto bem de leve, mas ele deu um avanço tão bonitinho e a gente ficou tão feliz e ele ficou tão feliz de conseguir, ele percebeu que ele conseguiu. Então, como a gente se sente alegre quando a amiga da gente também consegue,
né, do nosso projeto, das nossas crianças. Então, eu tenho algumas que começaram comigo há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, e os filhos começaram a ler agora, junto com a Adria. Sim. Então, assim, a gente tem uma turminha muito legal que está nessa fase, e que a gente está junto, ri junto, chora junto, se frustra junto, porque é muito difícil. São 5 anos, Deva, trabalhando com a criança para ele começar a ler 2 palavrinhas, né? E a mãe não desistir. Então, assim, outras que estão também avançando, como o João, você vê como ele chegou e como ele está hoje, que alegria, né? Então, a gente vai avançando junto e é tão gostoso de ver isso. Então, quanto mais unida a gente tiver, mais alegrias a gente vê nos outros. E uma coisa que eu fico pensando, Deve, é assim, daqui 5, 10 anos, quando os nossos filhos estiverem adolescentes juntos, né, que as coisas passam, as coisas vão passando e o tempo vai passando, como é que nossos filhos vão estar, né? E como que vamos estar nós e eles? Como vai ser legal? Né? Então a gente tem que estar esperando sempre essa questão de estarmos juntas de verdade, uma abraçando a causa da outra, seguindo juntos de mão dada, e aquela criança que não conseguir, tá junto também, né? E a gente tá auxiliando no que for possível, porque tem o limite deles, né? Cada um tem o seu também, que a gente tem que esperar que não consiga, e tudo bem também. Né? Cada um tem o seu tempo, né? Às vezes um é antes, um precisa um pouquinho de mais, um às vezes tem outra coisa junto que a gente precisa dar uma atenção. É igual a gente fez com o João, a gente reformulou, vamos fazer de um modo que ele não resista tanto para fazer e as coisas estão fluindo, né? Então, acho que estudando caso a caso, olhando a particularidade de cada criança, respeitando o ritmo de cada criança e no final eu tenho certeza que todos vão estar tendo essa oportunidade, né, de poder estarem tendo uma vida mais autônoma, né, seguindo a vida deles, assim, né, que eu acho que... E a gente tem que levar em consideração, falando a respeito do Down e do autista, eu sempre me lembro da nossa amiga lá de Londres, né, da Charlie Fien, que ela, síndrome de Down com autismo, foi alfabetizar um pouco mais velha e hoje ela já tem 3 faculdades, está estudando, está querendo casar, quer ter filho, tem síndrome de Down e autismo. Então a gente tem que se espelhar nessas pessoas e ver a capacidade deles e seguir em frente, sem ficar com medo, sem ficar de mimimi. Eu vejo muita gente reclamando, mas o que é que você está fazendo para ser diferente? Né? Vamos lá, vamos junto, a gente se ajuda e vamos junto. Eu acho que às vezes a pessoa ela fica olhando a deficiência, olhando os problemas e não olha as oportunidades, né? Se você ficar ali focando muito no problema, na deficiência e você comprar aquela caixinha que te venderam quando seu filho nasceu, de que ele não ia fazer nada, você não vai fazer nada, você vai aceitar aquilo. E eu acho que o que a gente tem que fazer é seguir o seu exemplo de que, tipo, viu uma oportunidade e foi atrás. E tá levando um monte de mãe junta que tá vendo uma possibilidade de falar, vou mudar, não vou comprar essa história de que meu filho não vai conseguir. Ele vai conseguir até onde ele quiser, o que ele quiser ser, ele vai ser, né? Então, e olhar essas possibilidades, né? As oportunidades que surgem, né? E se dedicar. Acho que tudo na vida a gente tem que olhar que tem que ter a nossa dedicação, né? Desde um trabalho, casa, família, tudo você tem que se dedicar, né? E deva ter uma coisa muito interessante que eu fiquei pensando essa semana, até conversei numa live, falei numa aula que eu estava dando em EAD, que eu vejo, assim, muitas mães, a grande maioria das mães ali do Facebook, dos meus grupos, eu tenho um grupo que está chegando a 17 mil famílias. Então é um grupo bem grande de gente que você consegue dar uma olhada no geral, assim. E eu vejo muitas mães, assim, se afogando num oceano de informações, de atividades pedagógicas, se afogando, batendo os braços. Imagina um oceano, elas estão se afogando no meio de uma tempestade de coisas em volta dela, falando da deficiência, lives, cursos, atividades, métodos e tal, e elas não têm um mastro para se agarrar firme e segura.
elas estão tentando de tudo, atirando para todos os lados. E nesse meio aí está a criança. Nesse meio está a criança. E aí você, depois de uns anos, você se frustra e diz assim, meu filho ficou 12, 13, 14 anos fazendo tudo que podia e ele não chegou a lugar nenhum. Não é melhor você agarrar uma coisa só, que você sabe que está dando resultado, e seguir naquilo com firmeza? Não, eu vou conseguir, porque a mãe, quando quer, Deva, tem uma frase muito interessante que fala lá no Facebook, que as mães colocam às vezes, que é assim, a oração da mãe arromba as portas do céu. Verdade. Né? A mãe, quando quer, quando se dedica, quando conhece a criança, quando bota na cabeça que vai conseguir, ninguém segura, Deva. Nem a criança. A mãe, ela então, tem muita assim, força, né? Ela tem uma energia, ela tem uma força muito grande, né? A gente precisa encontrar essa força aqui dentro da gente e fazer o movimento, né, Si? Saber usar. A gente tem 4 minutos para encerrar a live. Nossa, já? Tá vendo como eu falo muito? Acho que não deu, vai falar muita coisa. Mas o pessoal está perguntando aqui de como te encontrar. Você tem os grupos no Facebook, né? Eu uso muito mais o Facebook, porque o Facebook é muito fácil de lidar. O Instagram eu acho muito difícil. Então, assim, se você procurar Educação e Síndrome de Down no Facebook, num grupo de 16 mil pessoas e pouquinho, tá eu lá. Pode ir lá, tô lá, pode me chamar, atendo todo mundo. Tem o meu site, que é o montessoridaycare.com.br. Se você digitar no Google Montessori T21, aparece eu também. Então não é difícil de me encontrar. Aqui no Instagram. Aqui é Montessori Daycare, é isso? Daycare. Tá em inglês ainda, não consegui mudar isso, mas se eu mudar, perco todos os meus seguidores aqui do Instagram. Mas se você digitar Montessori T21, aparece eu. Aqui eu tenho umas mães também que é de autismo, né, da Terra, que também estão aqui. E aí elas podem Adoro! Também, sejam bem-vindas. Podem me procurar, podem falar comigo, auxilio dentro do que eu posso. Não sou especializada só em autismo, mas conheço muito autista, lido muito com crianças com autismo, tenho muitas amigas que trabalham com autismo, então pode me procurar, a gente faz o possível. Se precisarem, quiser, entre em contato que você direciona, né, Cia? Porque dentro do seu trabalho. Enfim, estamos 2 minutinhos. Se você quiser acrescentar alguma coisa agora, final. Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade, estou à disposição de falar com vocês a hora que vocês quiserem. Eu quero, parabenizar pelo trabalho, porque acho que é um trabalho extremamente necessário. Acho que as mães precisam estar mais unidas, precisam se cuidar mais, precisam cuidar. Eu quero deixar uma última mensagem, que é o seguinte, Deva: a gente só pode ajudar os nossos filhos se a gente primeiro se ajudar. Então, a gente tem que estar psicologicamente bem, mentalmente bem, para que a gente possa ajudar os nossos filhos. Então, estar bem é estudar e estar sempre procurando melhorar a si mesmo para poder melhorar o outro. Então, desejo para vocês tudo de bom, que vocês tenham forças, que vocês tenham força de vontade, que vocês não permitam que digam que seus filhos não podem, porque eles podem. Vocês têm condição de abrir as portas do céu para os seus filhos. Abram, vocês é que vão abrir essas portas do céu para eles. E muito grata, Deva, pelo convite. Amanhã eu tenho uma live com o educador Luiz Carlos Ferro. Convido todo mundo no meu canal do YouTube. É no YouTube? No YouTube. Montessori Daycare. Pode entrar lá, se inscrever, que a gente vai ter uma live para geral, não é para síndrome de Down, é para criança. Vai ser super legal, né? As lives da Simone, ela sempre traz um pessoal que acrescenta bastante, resiliência, né? Para os filhos, ensinando a resiliência para os filhos. Não é para deficiência só, é para todo mundo. Dados do curso, se entre em contato, vai acabar, ter 30 segundos aqui para acabar. Entra no site. No site montessoridaycare.com.br e aí lá você tem as informações para falar com você, né, Si? Eu vou deixar isso, digita Montessori T21 lá no Google que aparece.
Tá, a live vai ficar salva, se vocês quiserem ver de novo. E aí eu vou colocar também o arroba do Montessori na descrição, se vocês quiserem, para vocês acharem. Gente, obrigada. Obrigada, Simone. Gratidão por Muito compartilhar. grata. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo. Beijo.